Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa sexta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, meus amigos, antes da gente trazer esse giro de notícias do nosso Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Depois da péssima exibição e do empate desastroso na Argentina contra o Central Córdoba, o elenco do Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro bem cedinho, ontem, quinta-feira, e ontem mesmo já se reapresentou à tarde no CT Ninho do Urubu, iniciando assim a preparação para a partida contra o Bahia, sábado, no Maracanã. Os jogadores que foram titulares na Argentina, na reapresentação, fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia, enquanto os demais foram a campo trabalhar com Felipe Luiz e seu staff. Diante disso, o técnico Felipe Luiz terá apenas o treino de hoje, sexta-feira, para treinar e definir o time que enfrentará o Bahia amanhã no Maracanã. É notório que o técnico tem que trazer algo novo no time do Flamengo. O treinador não pode continuar refém de jogadores que não estão rendendo aquilo que podem. Olha que não são poucos. O time, nesse momento, tem o descrédito merecido da torcida. Isso não quer dizer que a torcida não vá apoiar. Vai apoiar, mas a torcida quer também a reciprocidade vindo de dentro do campo para fora. Lamentável e preocupante a situação que passou o goleiro Rossi e outros jogadores do Flamengo quando retornaram do aeroporto para casa na volta da Argentina, quando foi alvo de 4 tiros sendo salvos por conta da blindagem do carro do goleiro. Apesar do susto, ninguém se feriu e o roubo não foi concretizado, graças a Deus que colocaram uma blindagem no carro do Rossi, né, para que o mal maior pudesse ser evitado. Sobre a decisão na Libertadores, na próxima quinta-feira, dia 15, contra a LDU no Maracanã, o Flamengo já vai entrar em campo sabendo o resultado da outra partida do grupo, entre Deportivo Táchira e Córdoba, que jogam na terça-feira, dia 13, na Venezuela. Sobre o nosso adversário do sábado, amanhã, o Bahia, ele não terá contra o Flamengo os jogadores Eric e Caio Alexandre suspensos e Gilberto, Santiago Arias e Canu lesionados. Para não perder o costume, o Flamengo é novamente o time de maior média de público no Brasileirão em 2025, com 49.133 torcedores de média por partida, seguido pelo Corinthians com 43.259 e pelo São Paulo com 41.840. Ainda sobre o goleiro Rossi, o arqueiro, depois de tudo que viveu, de todo o susto que passou, se apresentou normalmente na tarde de ontem e cumpriu o treinamento integral. Não deve ser problema para enfrentar o Bahia amanhã no Maracanã. Uma das novidades no treino de ontem, quinta-feira, do Flamengo foi a presença do atacante equatoriano Gonzalo Plata, que, recuperado do edema ósseo, deve ser opção para o técnico Felipe Luiz diante do time baiano amanhã no Maracanã. Vocês pensaram que acabaram as novidades? Não, não acabou não, tem mais. Assim como Gonzalo Plata, Everton Cebolinha também fez toda a movimentação de ontem no campo, juntamente com o restante do grupo, aí se colocando possivelmente como opção para o técnico Felipe Luiz diante do Bahia. Vamos lá. Depois da vitória na última quarta-feira sobre
o Bahia pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 e do fechamento da rodada com a realização da partida entre Palmeiras e Cruzeiro, o Sub-20 do Flamengo terminou a nona rodada na quarta colocação da tabela de classificação, voltando a jogar na próxima quinta-feira, dia 15, em São Paulo, contra o São Paulo, às 18 horas, no CT de Cotia, do time paulista. Depois de enfrentar fora de casa os dois primeiros colocados no Brasileiro de Futebol Feminino, Cruzeiro e Ferroviária, quando obteve um empate diante do Cruzeiro e uma vitória diante da Ferroviária, o futebol feminino do Flamengo volta a jogar no Rio de Janeiro amanhã, sábado, às 17 horas, no estádio de Moça Bonita, em Bangu, contra o Real Brasília, de Brasília. O Flamengo ocupa, no momento, a 7ª posição da tabela de classificação, estando dentro da faixa daqueles que se classificam para os playoffs finais. O Flamengo, na última segunda-feira, meus amigos, deu um passo grande para que as próximas eleições do clube nós tenhamos um processo mais moderno, mais ágil e mais tecnológico, que é o voto online nas eleições para presidente do clube. A aprovação de votação virtual nas pautas do Conselho Deliberativo do clube é sim o pontapé inicial para que nas próximas eleições nós consigamos avançar nesse sentido dentro de um estatuto bem conservador. Então, o primeiro passo foi dado para que provavelmente nas próximas eleições a gente possa ter uma eleição de forma também virtual, dando oportunidade a quem tiver, aonde tiver, de poder exercer o seu direito de voto, votando para presidente do Flamengo. Mesmo com desempenho muito ruim nos dois últimos jogos contra Cruzeiro e Central Córdoba, a tendência é que tenhamos bons públicos no Maracanã nos dois próximos jogos do Flamengo contra Bahia pelo Brasileirão amanhã sábado e LDU pela Libertadores na próxima quinta-feira. Até então, com informação de ontem, quinta-feira, já foram vendidos de forma antecipada para o confronto com o Bahia amanhã no Maracanã 44 mil ingressos. E para o confronto contra a LDU na quinta-feira, jogo decisivo da Libertadores, 35 mil já foram vendidos também. Estão abertas desde ontem, quinta-feira, os ingressos para os jogos 2 e 3 do Orgulho da Nação nas quartas de final do NBB 2024-2025 contra o Corinthians. As duas partidas serão jogadas no Tijuca Tênis Clubes nos dias 13 e 15 de maio. Lembrando que o Flamengo estreia nas quartas de final do NBB 2024-25, jogando amanhã, sábado, às 11 horas da manhã, em São Paulo, com transmissão da ESPN. Em virtude do episódio ocorrido com alguns jogadores do Flamengo, hoje pela manhã, entre eles o susto maior com o goleiro Rossi, a volta do aeroporto com destino às suas residências, o Flamengo informa que irá rediscutir os seus protocolos de segurança adotados nos desembarques realizados no período da madrugada, a fim de garantir ainda mais a proteção aos seus profissionais, tanto jogadores como profissionais da comissão técnica. O Conselho Deliberativo do Flamengo convocou votação para a próxima quarta-feira, dia 14, às 18 horas, na sede da Gávea, com o intuito de votar os novos modelos dos uniformes 1, 2 e 3 para a temporada de 2026. A Adidas já apresentou o layout à Comissão de Uniformes do Conselho Deliberativo. Então, já vamos ter aí os uniformes aprovados para 2026. Meus amigos, a situação não está fácil não para o Flamengo quando o assunto é Libertadores da América, pois nos últimos 7 jogos do clube na competição, o Flamengo, pasmem, ganhou apenas um, justamente a estreia na Libertadores desse ano, quando venceu o Deportivo Táchira por 1-0, gol de Juninho jogando lá na Venezuela. O Flamengo está muito próximo de oficializar a contratação do ítalo-brasileiro Jorginho, o meio-campista atualmente no Arsenal. É esperado no Rio de Janeiro entre o dia 5 e 6 de junho, poucos dias antes da delegação rubro-negra embarcar
rumo aos Estados Unidos para a disputa do Mundial. Bom, Flamengo, BEP, que é o Batalhão Especial de Policiamento no Estádio, torcida jovem do Flamengo e raça rubro-negra se reuniram ontem, quinta-feira, para dar o pontapé inicial nas tratativas rumo ao retorno das duas torcidas aos estádios. Primeiro passo já foi dado. Vamos ver o que virá pela frente. A gente torcendo para que no futuro bem próximo as duas torcidas tenham autorização para voltar a alegrar os estádios da torcida do Flamengo. Agora, tem que ter consciência de que são torcedores e não outra coisa, né? Para mim ficar calado. A seleção brasileira de judô contará com 3 representantes do Flamengo no Grand Slam da Astana, no Cazaquistão. Rafaela Silva na categoria 63 quilos, Carol Gimenez na categoria 78 quilos e Marcelo Francoviak na categoria de 90 quilos. Meus amigos, essas foram as notícias do nosso Mengão na sexta-feira. E aí eu me despeço de vocês, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.